Bate, bate, bate coração, bate e não para de bater. Bate, bate, bate coração, porque eu preciso tanto de você. Bate coração, companheiro, ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa e junto muitas almas temos que ganhar. Veja que a estrada é muito longa e junto temos muitas almas que ganhar. Coração amigo, aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos gravar mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, publicada pela CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil. Tá? Essa lição ela é comentada pelo nosso comentarista Elinaldo Renovato, um exímio pastor, exímio teólogo, tá? Ele comenta 13 lições com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, aleluia. Então hoje nós vamos estudar mais uma lição das 13 lições, a lição de número 7, que será ministrado na sua igreja, dia 17 de novembro de 2024. Então, o porquê de eu cantar esse hino, maravilhoso, certo? Com essa voz brilhante. As promessas de um coração novo, por isso eu cantei esse hino bonito aí, tá ok? O hino é bonito. Texto áudio. Em vós darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne, um coração macio, um coração que se dobra diante do Senhor. Ezequiel 36, 26. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A paz do Senhor, meus queridos. Eu sou o evangelista Celso Godoy, para quem ainda não me conhece, É lógico que todos os meus seguidores já sabem bem o meu nome, porque está comigo há muito tempo, Já temos aí mais de anos, fazendo gravações da EBD, Uma bênção de Deus, Nós precisamos de fazer algo para Deus e isso aqui é muito bom, porque nós ganhamos almas e ensinamos as pessoas o verdadeiro caminho do Senhor. Então é bom trabalhar para Cristo. Ele não deixa ninguém sem a sua recompensa. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29, tá? E Jeremias 31, versículo 31 ao 34, certo? Porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão, ok? Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Pergunta de Paulo. Porque não é judeu o que é exteriormente, e nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo trazendo aqui o ensino sobre a incircuncisão e a circuncisão, tá? Dizendo que aqui é preciso estar no interior, ser marcado no coração e não mais na carne, tá? Então veja agora Jeremias 31, capítulo 31, verso 31 ao 34, ok? Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito,
porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então Paulo ensina sobre a circuncisão no coração, e Jeremias aqui já confirmando bem antes, né? Algumas décadas antes de Paulo, né, do evangelista Paulo começar o seu ministério, bem antes, né? Então Jeremias, não tem aqui o número de anos certo, mas bem, né, antes de Paulo começar o seu ministério, Jeremias já profetizou que Deus não poria mais, né, a sua lei, né, que aqui representa a circuncisão da carne, né, pertencendo ao Senhor, agora poria ela no coração. Nosso coração seria marcado, né, pela a palavra do Senhor, porque ela vai estar dentro de nós. Essa é a verdadeira circuncisão, no interior do crente, né? Maravilha. Então vamos aqui, né? Como é de costume, o nosso comentarista, meus queridos, ele divide a lição em 3 tópicos principais para facilitar, para ficar mais didático, para facilitar, né, o ensino e o aprendizado da palavra de Deus. Tá? Então nós temos aqui o primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica, tá? Com 3 subpontos, ok? Temos no segundo tópico o coração de quem está em Deus, com 3 subpontos também. E o terceiro e último tópico, promessas para o coração, com 3 subpontos. Então são esses, né, os tópicos que nós vamos discorrer e também aprender, trazer subsídio para vocês, tá? Para que no dia 17 na sua igreja, no próximo domingo, vocês aí tirem a nota 10, né? E o professor possa ter recurso para ensinar na sua classe. Então essa lição é promissora, abençoada, tá? A 7ª lição das 13 lições, comentada pelo nosso pastor Elinaldo. Tá? Então vamos à introdução da nossa lição. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. Tá? A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nós deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema dessa lição. Então vamos ver aqui, né? Já percebemos que não está falando de um coração de carne, mas é um simbolismo, né? O que é o significado, o símbolo do coração do homem, né? Está falando do espírito do homem, ok? Então nós vamos aprender nessa lição, né, o verdadeiro sentido do coração em que Deus está falando. Tá? Primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica, ok? E no primeiro ponto da lição, nesse primeiro tópico, nós temos o coração na Bíblia. Então, nós vamos ver o que significa o coração na palavra de Deus, na Bíblia, ok? Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico, tá? Cardio, né? Que vem do grego, tá? Cardiopatia, cardiologia, né? Então, o cardio, o coração, né? Não está fazendo referência física, ok? 2 Samuel 18, versículo 14, 2 Reis 9, 24. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, tá? O corpo físico, né? Então aqui está falando da parte, veja bem, revelar o centro da vida, né? Mental, emocional e espiritual. Então esse coração é o centro, né, da vida, tanto emocional, espiritual, né, como está dizendo aqui, e mental, ok? Então veja aqui,
o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, certo? E ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade. Corpo, alma e espírito. Aqui é a tricotomia, né? Como nós todos sabemos. Corpo, alma e espírito. Na realidade é espírito, alma e corpo. Porque Deus não fez corpo vivente, Deus fez alma vivente. E aí o homem se levantou. Então o corpo teve vida por causa da alma, né? Até eu falei num outro vídeo que às vezes nós cuidamos mais do corpo do que da alma, sendo que a necessidade da alma é muito mais maior do que o corpo, porque a alma é eterna. Se nós não cuidarmos delas, ela perece no inferno. Se nós cuidarmos, nós vamos para o céu. Então, cuidar com a alma é muito mais, né? Alimentar a alma com a palavra de Deus é muito mais necessidade do que alimentar o corpo. Por isso nós temos que estar na igreja, né? Todos os dias que é possível, certo? Em adorar o Senhor, prestar culto, né? E fazer aquilo que a Bíblia manda, né? Consagração, jejum, oração e assim por diante. Assim estaremos alimentando a nossa alma. Muitos crentes se enfraquecem, por quê? Porque não tem palavra na mente. Aonde ele anda não tem palavra, né? Aonde as músicas que ele escuta não tem palavra, né? A mídia que ele está não tem palavra, então se torna um crente fraco. Mas você tem que ter a palavra em sua mente, a palavra de Deus, porque é ela que transforma, ela que muda a sua vida, tá? E para ter a palavra em mente, você tem que estar ouvindo a palavra, você tem que estar na casa do Senhor e meditando na palavra de Deus, tá? Então é importante você compreender essas coisas, tá? Então o homem interior, a alma, o espírito, né, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Hebreus 4:12, e é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos através do ouvido pela mente, né? E aí ela desce para o seu coração, certo? E aí a semente certamente vai germinar e nós vamos nos estruturar na palavra de Deus, ok? Então nós temos aqui o subsídio desse primeiro ponto, certo? Desde os tempos antigos, o coração era conhecido um dos principais órgãos do corpo humano, né? No Egito, eles reconheciam, tá? Quando eles embalsamavam, né, um faraó que falecia, né, ali punha unguento, punha babosa para embalsamar o corpo, né, e eles tiravam aquele coração e punha em um recipiente, né, porque eles eles entendiam que aquilo ali era o centro da vida, que depois ele devolveria ao corpo, porque poderia a qualquer momento aquela pessoa voltar à vida através do seu coração. Então esse era o entendimento, ele já entendia que o coração era a fonte da vida. E aqui Deus está falando, né, do coração, mas simbolizando aqui o espírito do homem, ok? Então, o que nós escutamos desce para o coração. E depois que desceu para o coração, então a gente vai guardar a palavra de Deus, como diz, né, na palavra de Deus. Então, desde os tempos antigos, o coração era considerado um dos principais órgãos do corpo humano, tá? E por essa causa se tornou símbolo do espírito humano, a consciência do ser humano e os fortes sentimentos que o ser humano tem, tá? Então veja aí, você pode confirmar isso aí em Hebreus 4, verso 12 e Mateus 22 e 37. Então, é muito importante nós entendermos isso. Avançando aqui para o segundo ponto do primeiro tópico, a circuncisão do coração, tá? O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, capítulo 2. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29. Num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, Romanos 2, 28, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, Romanos 2 e 29.
essa é a verdadeira circuncisão, essa é a obra exclusiva do Espírito Santo, tá? Em nós, do Espírito, tá? E nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus, estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. João 3, verso 3 ao 8. Então, essa circuncisão na carne foi para o povo de Israel, né? Era feito, né, de um modo assim, um pouco, vamos dizer assim, tipo sacrifício, porque era doloroso, né? Fazia ali, cortava o prepúcio da criança e era circuncidado. E aquilo ali representava uma marca de Deus, que pertencia a Deus. Então o povo de Israel tinha que ser circuncidado, né? E lógico, os meninos, né? Então a circuncisão na carne era feita, tá? de um modo doloroso, tá? E agora, no Novo Testamento, essa circuncisão é feita no coração. É o que está em João, capítulo 3, verso 3 ao 8, quando Nicodemos tem um encontro, né? Se não estou equivocado, um encontro com Jesus, e Jesus vai falar para ele sobre um novo nascimento. Esse novo nascimento é realmente a circuncisão no coração. É nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não nascer de baixo, mas nascer de cima pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui também esse subsídio, tá? Visto que entre os judeus a circuncisão são na carne, e é um grande símbolo da aliança de Deus para o povo de Israel, tá? Paulo ensina que o mais importante para Deus é marcar o coração do homem, ou seja, o seu espírito no coração do homem, tá? Você pode conferir em Romanos 2 e 29. Então, é uma explicação clara que no Novo Testamento muda. Agora não é mais na carne, mas é no interior, no coração do homem. Porém, a minha palavra no coração do homem. E vai chegar um tempo que Deus vai também colocar no coração do israelita, tá? Que eles vão entender, porque até hoje, né, eles seguem esse método aí, né, que Deus deu na antiga aliança, ok? Então, avançando para o terceiro ponto da nossa lição, um coração novo. Esse, o terceiro ponto do primeiro tópico, tá? Um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 34. A respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga aliança, essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Jeremias 31, verso 33. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra Espírito, em vez de letra, tá? Romanos 2, e versículo 29, você pode conferir. Pois a lei de Deus estaria dentro, tá? Não mais fora, mas dentro, tá? Do ser humano, que passasse pela obra da regeneração, tá? Essa é a nova circuncisão no coração, tá? Promovido pelo Espírito Santo. E quem faz isso aí não é um homem, porque lá era o sacerdote, ou o próprio pai de família, mas geralmente sacerdote. Agora quem faz aqui é o sumo sacerdote, o próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tá? Que faz no interior do coração, tá? Então, pelo Espírito Santo, João 3, versos 6 e 7. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Provérbios 4 e 23, você pode conferir. Mateus 15, versículo 18 ao 20. Então, nesse terceiro ponto da nossa lição, nós temos aqui, o nosso subsídio, não é um coração literal de carne, mas o espírito do homem. Aqui, então, simboliza o espírito do homem, tá? No Novo Testamento, ok? Não é no coração, ou seja, no espírito do homem. Deus havia revelado ao profeta Jeremias que mudaria o interior do ser humano e daria um novo coração, tá? Jeremias 31, versículo 33, você pode conferir, tá? Paulo entendeu o plano de Deus
em mudar o coração do homem e ensinou sobre o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, ok? Esse novo coração acontece quando o Espírito de Deus vem derramar no nosso espírito, Romanos 5:5, tá? Então isso aí é a nova circuncisão e está falando aqui, certo? No Novo Testamento, sobre o coração aqui representando, né, simbolicamente o espírito do homem, ok? Então, nesse terceiro ponto, tá, nós vemos esse importante conhecimento da palavra de Deus. Avançando agora para o segundo tópico da nossa lição, com 3 subpontos, né, ou 3 pontos, o coração de quem está em Deus. Então, no primeiro tópico, nós vimos o coração na perspectiva bíblica. Tá? Vimos essas 2 colocações. Agora vamos ver o coração de quem está em Deus. Tá? No primeiro ponto, o coração inclinado a Deus. Ok? Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso ela passa a enxergar o reino de Deus e ao mesmo tempo a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ah, olha aí, né? João 3:33. Isso acontece no coração do homem, tá? Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Romanos 8, versos 5 ao 6. Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, tem um texto muito conhecido, que todo mundo tem de cor, né? Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmão. Isso é a mudança, tá? É o espírito do homem que é regenerado, é transformado e é colocado a lei do Senhor em nosso espírito, em nosso coração, que simboliza o nosso espírito, tá? Qual é a mudança? Mudança de mentalidade. Agora nós não vamos pensar mais só nas coisas da terra. Nós vamos pensar, dar preferência para pensar nas coisas que são de cima, nas coisas pós-paulistas, né? Em Tessalonicenses ou Colossenses, capítulo 3, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, não da terra, certo? Veja bem, e também a mudança de sentimento, que é o coração. Se você tinha rancor, mágoa, se você tinha sentimentos perversos, agora tudo isso vai ser mudado e trocado, e agora vai entrar o Espírito Santo de Deus em nosso espírito, em nosso coração, e fazer uma limpeza, e agora nós vamos ter um sentimento de amor, de perdão, né, de bondade, de benignidade, o fruto do Espírito, certo? Então essa é a verdadeira circuncisão em nosso coração, em nosso espírito, ok? Bem entendido essa parte, né, sobre esse primeiro ponto, um coração inclinado, né, para Deus, nós vemos aqui então, né, só para encerrar esse texto aqui, assim quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus, repetindo, né? E consequentemente se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus, Romanos 8, versículos 5 ao 6. Então, quem tem esse coração regenerado, ele é transformado. Agora ele vai inclinar para as coisas que são de Deus. A sua fala, você vai falar novas línguas, né? Aqui a nova língua que eu falo é um linguajar santo. Você não vai falar mais palavrão, não vai xingar, não vai falar bobeira, besteira, né? Você vai ter uma nova língua, né? E pensar nas coisas que são honestas e tudo que é bom, as coisas ruins, né? Você vai deixar, porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é ser inclinado para Deus, né? O seu espírito foi regenerado, sua vida foi regenerada e você transformado. Então, para esse primeiro ponto aqui, do segundo tópico, nós temos aqui: quem se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus é perdoado, justificado e é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Daí ele ganha um novo coração. João capítulo 3, versículo 5, tá aí Tito 3 e 5, você pode conferir, ok? Quem é regenerado pelo Espírito Santo se inclina,
né, para as coisas do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 ao 15. Você pode conferir, tá? Muito importante que você leia esses textos, certo? Para você se interagir melhor com a palavra de Deus. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, o segundo ponto do nosso segundo tópico da nossa lição, um coração consciente. Então nós vimos um coração inclinado para as coisas de Deus, agora vamos ver um coração consciente, conciso daquilo que ele crê, certo? Veja aí, como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos. Né? Veja bem, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, em seu espírito, tá? Lucas, capítulo 2, versículo 18 e 19. Você pode conferir isso lá, tá? Ok? Na sua Bíblia. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela palavra, pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 12, tá? E Filipenses 4, 8 e 9. Então foi o que aconteceu com Maria. Quando ela ouviu, né, o recado que Deus, a mensagem que Deus mandou através do anjo, ela guardou em seu coração e foi conferindo tudo aquilo que ele falou, né? Desde o início, que ela seria a mãe do Salvador e que ia acontecer, ela foi conferindo no seu espírito, tá? Então nós temos que ser assim, mano. Ouvimos a palavra de Deus, não vamos criticar, não vamos murmurar, vamos conferir. Se for a palavra de Deus, vai cumprir. Maria, então, ela teve essa inteligência, né? Esse discernimento, ok? Quando ela ouviu que o anjo falou sobre a criança que ia nascer do seu ventre, ela foi conferindo tudo, porque ele falou que ele seria salvador do mundo, né? Deu os detalhes para ela, então ela foi conferindo em seu coração. Assim somos nós, aquilo que Deus fala através de profecia, através da sua palavra, nós temos que conferir, não podemos murmurar, mas conferir, e quando Deus, né, ele quiser, e se a profecia for vinda de Deus, então vai acontecer em nossa vida, mas não podemos murmurar, porque o pecado de murmuração é pior do que feitiçaria. Okay? Então foi isso que aconteceu com Maria. Então nesse segundo ponto, segundo tópico, nós temos aqui, né, todo aquele que recebe o selo do Espírito Santo tem o seu entendimento iluminado e passa a ter consciência da esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança no céu. Ok? Veja bem, você pode conferir em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 18, tá? Olha que maravilha. Somente quem foi regenerado pelo Espírito Santo e sua palavra consegue entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Então veja bem, só quem foi regenerado. Se você é regenerado, então você vai compreender, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode conferir isso em Romanos 12, verso 1 e 2. Foi o que aconteceu com Maria, né? É uma pessoa regenerada, tinha a sua circuncisão no seu interior, ok? Avançando para o terceiro ponto, né, e último ponto do segundo tópico, tá? Então vamos lá. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias 20, verso 12. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que repousa, ou que poucos podem conhecer, melhor dizendo, tá? Adentrar e contemplar. Somente o homem, né, e Deus, ok? E é o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano, por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade.
tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Então, por que Deus conhece o coração? Né? Diz para Samuel, você vê o exterior, a aparência, mas eu vejo o coração. Porque Deus sabe, irmão, o que está passando. Nós e Deus sabemos só nós sabemos que o nosso espírito, né, o propósito do nosso espírito, certo? O desejo, a vontade, o homem e Deus. Às vezes nós falamos alguma coisa da boca para fora, mas lá dentro é outra coisa, e Deus conhece o interior. Então o homem vê nós por fora, mas Deus vê nós no interior. Por isso nós devemos ser sinceros. E a palavra do crente é sim, sim e não, não. Tá? Eu não posso ser um crente de duas palavras. Então, porque Deus conhece, não adianta você mentir, não adianta você inventar. Deus conhece o seu interior. E o crente, quando aceita Jesus, ele passa a ser conhecido de Deus. Okay? Por isso nós precisamos cuidar dessa parte. Então, nesse terceiro ponto do segundo tópico, nós temos aqui, visto que o Espírito habita em nosso espírito, é exatamente para as intenções do nosso espírito que Deus olha. Então, se o Espírito Santo habita em nosso espírito, o Espírito de Deus, é para, né, as intenções do nosso espírito que Deus olha, a intenção do nosso coração. O símbolo aqui, né, falando do Espírito homem. Então, é para dentro de nós que Deus vai olhar, ok? E por essa causa que tanto o profeta Jeremias e o profeta Samuel disseram que Deus, ele vê o coração, né? Não só o exterior, mas ele vê o coração, certo? Jeremias 20, verso 12, né? 1 Samuel 16, 7 e 1. Então veja bem, a nossa visão, meus queridos, é limitada. Nós só vemos aquilo, né, que a nossa visão alcança. Entre quatro paredes, nós não podemos ver lá fora. Nós vemos só entre quatro paredes. E se nós sairmos, nós vamos olhar e vamos enxergar só até o limite da nossa visão. Ela não vai mais além disso. Né? Se você olha para um avião, daqui a pouco ele some, porque o limite da sua visão, a sua visão é limitada. Porém, a visão de Deus é diferente do homem, certo? Ela não tem limite. Deus pode estar em quatro paredes, ele pode, onde tiver a visão dele, ver além. Então, por isso ele vê o nosso interior. Vocês têm que ver que Deus, ele vive, né, no mundo atemporal. E os atributos de Deus é diferente do nosso, certo? Nós são limitados. E porque ele nos deu, mas não deu, né, os atributos que ele tem, que são eternos, né? Os atributos que pertencem só a ele, ok? Que não foi possibilitado ao homem, que é o atributo de onisciência, onipresença e onipotência. Tá? Então Deus tem esse atributo, o atributo de eternidade, certo? Então, onisciência, onipresença, tá? É que Deus vê tudo, e Ele está em todos os lugares. Nada furta dos olhos de Deus, porque os olhos de Deus é como chama de fogo. Então, por isso, nós crentes temos que ser sinceros, né? Abrir o nosso coração para Deus, porque nada se esconde de Deus, ok? Então, avançando para o terceiro ponto da nossa lição, eu acredito que você está aprendendo muito nessa lição, para você ter bastante subsídio na sua classe. É uma lição bem simplificada, né? Ela é bem sintética, então não é uma lição extensa, mas é uma lição abençoada, certo? Bem resumida, ok? Então, dito isso, nós vamos agora para o nosso último e terceiro tópico da nossa lição, ok, meus queridos? Promessas para o coração. Então, nós vimos no primeiro tópico, né, da nossa lição, o coração na perspectiva bíblica. No segundo, nós vemos o coração de quem está em Deus. E no terceiro, promessa para o coração. Olha aí, hein? Tem um coração saudável na presença de Deus, tá? Deus tem promessa. Primeiro ponto, um coração feliz, ok? Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, a felicidade, né? A felicidade é uma realidade. É uma realidade. Em seu sermão do monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventurança, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Olha aí, Mateus 5, você pode conferir, verso 1 ao 9, ok? Isso significa que a felicidade
para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, tá? Mas o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios 17, 22. Então o crente, quando aceita Jesus, ele tem um coração alegre, né? Revigorado. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração, hoje. E sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana, né? Para o bem do coração de carne, ok? Vai ter um coração sadio. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Neemias 8:10, você pode conferir. Então, nesse primeiro ponto do terceiro tópico, nós temos aqui: Paulo ensinou que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja aí, tá? Romanos 14 e 17. Olha o que Paulo nos trouxe, certo? Que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tá? É isso que é o reino de Deus, tá? A comunhão com o Espírito Santo faz com que a sua alegria esteja em nossos corações e dessa forma o nosso rosto fica formoso. Provérbios 15, 13, você pode ler, tá? Que você vai encontrar esse texto aí, que a alegria, né, do coração formoseia o rosto. E por isso que os crentes, né, vivem sorrindo, brilhando, né? Tem seus momentos difíceis, mas a maior parte porque a alegria está no interior, através do Espírito Santo de Deus. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, um coração cheio de amor. Então nós vimos no primeiro ponto um coração feliz, agora um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe verdadeira expressão e identidade do que significa o ser cristão, tá? O apóstolo Paulo escreve: o apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5, você pode conferir. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E por isso um coração transformado, tá? Por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu: e sobre tudo isto revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecido. Então o crente tem que ser sempre agradecido e alegre, né? Porque Deus transformou o seu interior, renovou e ele é regenerado. Colossenses 3, versículo 14 e 15, pode conferir lá, tá? Então nesse segundo ponto, o terceiro tópico, nós temos aqui, tá? Deus é amor. Você pode conferir em João 4 e 8. 1 João 4 e 8. Deus é amor, tá? E esse mesmo amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Olha aí, tá? Que o coração aqui simboliza o Espírito do homem, ok? Romanos 5 e 5 você pode conferir. Somente com o amor de Deus em nós conseguiremos amar uns aos outros. João 13 e versículo 34. Irmão, é possível amar todo mundo? Sim, mas tem que ter o amor ágape, o amor de Deus derramado no nosso coração. Porque, como eu disse, no grego, né, o nosso português é pobre sobre, né, o amor, né, a diversidade que é o amor. Mas no grego nós temos 3, 4 amores, né? Tem um amor eros, que é o amor erótico, né, que é aquele que faz nós casarmos, ok? Que é necessário, certo? Tem o amor filos, né, que é o amor de fazer obras, né? O amor de atender o próximo. E tem o amor storne, que é o amor familiar, certo? O amor filhos é o amor de beneficência, né? De você fazer caridade. E o amor storne é o amor familiar. Mas tem um quarto amor, que é o amor ágape, que é o amor de Deus. Então todos nós nascemos com amor eros, stornes e filhos, tá? Filiel, ou filhos no grego, certo? Nós temos com eles, certo? Esse amor de família, amor filantrópico, né? Melhor dizendo, tá? Que ele faz
beneficia as pessoas, obras, né? E o amor eros, que é o amor que provoca, que nos atrai ao sexo oposto para nos casarmos, ok? Mas esse amor ágape, ele é derramado nos corações quando você aceita Jesus, você não nasce com ele. Quando você aceita Jesus, Deus derrama em nossos corações o amor ágape. E esse amor dá condições de nós amar até o nosso inimigo, que dirá o nosso irmão. Então aquele que diz que não ama o seu irmão, ele não gosta de Deus, ele não ama Deus, porque Deus ama todos. Você pode ver lá em Mateus 5, versículo 44 em diante, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? Falar bem daqueles que nos maldizem, para que sejamos como nosso Pai que está no céu, que faz descer a chuva sobre bons e ruins, e que faz levantar o sol sobre justos e injustos. Tá? Que recompensa teríamos de cumprimentar aqueles que nos cumprimentam? Que recompensa teríamos de amar aquele que nos ama? Mas fazei tudo isso para que sejais parecido com o vosso Pai que está no céu, que ama a todos, tá? Independente, certo? Eu não estou falando de salvação, mas estou falando em amor, independente de salvação. Quem é salvo é aquele que aceita Jesus, certo? Então é importante você entender isso. Então, nesse segundo tópico que nós vimos, né, um coração cheio de amor, ok? Vamos para o terceiro e último ponto do nosso terceiro tópico. Eu acredito que você está tendo bastante subsídio. Não sai desse vídeo, fica até o final, ok? Porque nós vamos fazer uma oração, né, no finalzinho, para Deus abençoar a sua família, curar as enfermidades, tá? E abençoar os seus vizinhos, aqueles que você conhece, ok? Então vamos para o terceiro ponto da nossa lição, o penhor do Espírito no coração, tá? Penhor fala de garantia, ok? Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, o selo, na garantia. 2 Coríntios 1, versículo 21 ao 22. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, dada por Deus e testificada em nossos corações. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 13 ao 14, você pode conferir. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Então, o penhor é a marca. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo te imerge no corpo de Cristo, tá? Então, ele introduz você no corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Esse é o batismo com o Espírito Santo. O agente é o Espírito Santo. Agora tem o batismo do Espírito Santo, ok? Aliás, esse é o batismo do Espírito Santo, onde o agente é o Espírito Santo que introduz nós no corpo de Cristo, tá? O agente é ele. Agora tem o Espírito o batismo do Espírito Santo, que o agente é Cristo, é que ele nos batiza no Espírito Santo, tá? Então vocês têm que entender bem isso aí. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, ok? E ele é o selo, é a garantia para você subir no arrebatamento. Se você entristecer o Espírito Santo, pecar contra ele, você perde essa garantia, esse selo, e você não vai para o céu. Porque o veículo, né, eu posso dizer assim, se eu posso dizer assim, né, que vai nos conduzir ao encontro de Cristo nos ares, é o Espírito Santo. Se você entristecer, pecar contra ele, você perde essa garantia. Você perde esse veículo que vai te levar para o céu. Né? Se eu posso dizer isso, veículo, né? Mas é o Espírito Santo que nos conduzirá até a Cristo e nós vamos ser arrebatados ao céu através do Espírito Santo. Por isso não podemos entristecê-lo, né? Não podemos pecar contra o Espírito Santo, porque ele é a nossa garantia, é o nosso selo. Então vamos para o subsídio. A mudança interior que ocorreu em nossa vida foi devido à presença do Espírito Santo em o seu fruto, tá? Que são, né, essa garantia. Os 9 frutos: amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, né, e mansidão. Então são os 9 frutos do Espírito que nós recebemos quando nós recebemos o Espírito Santo. Isso é a garantia de nós subirmos ao céu. Se você não tiver esses frutos, tá? Não adianta você falar em língua estranha, profetizar, rodopiar, não. Você vai ficar. Agora, se você tiver o fruto do Espírito Santo, essa é a garantia que você vai para o céu. É só você ler em Gálatas 5:22, você vai ver a garantia, que é o Espírito Santo derramado nos corações e o seu fruto que é produzido em nossa vida, ok? A nossa regeneração é a prova da existência
do Espírito Santo em nós. A transformação, o fruto do Espírito, é a prova da existência de Deus em nós, do Espírito Santo em nós. Dessa forma, temos a certeza do que o Senhor Jesus, que é o Senhor, do que o Senhor Jesus cumprirá todas as suas promessas, porque o Espírito Santo está em nós. E ele é a garantia da fidelidade dessa promessa. 2 Coríntios 1, versículo 21 ao 22. Então você pode conferir. Olha aí que bênção, lição abençoada. Não saia daí, vamos fazer a conclusão e vamos fazer uma oração para você e sua família, né? E seus vizinhos, todos aqueles que você conhece. Conclusão. Nesta lição estudamos as promessas de um coração novo. Olha aí que maravilha. Para a igreja, ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte da fraqueza da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, né, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha os nossos corações, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme a sua ação, tá? Jeremias 17:10. Então Deus não escapa nada dele. Ele é a palavra, né? Deus é ela que faz a divisão entre a alma e o espírito e descobre as intenções dos corações, tá? Ele sabe o que você pensa e o que você vai fazer, ok? Antes de você fazer, antes de você falar, tá? Então vamos orar, meus queridos. Terminamos essa lição maravilhosa, abençoada. Te agradeço a você que ficou até o final. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no coração, se for a primeira vez que você está assistindo o nosso vídeo. E você que é inscrito, continua contribuindo com nós, né? Pedindo para mais pessoas, seus amigos, se inscreverem no nosso canal e compartilhando o nosso canal, os nossos vídeos e também dando seu joinha. Com isso, o YouTube vai entender que o nosso vídeo está sendo bem assistido e vai fazer propaganda e vai alcançar mais corações e a palavra vai atingir mais pessoas, né? A palavra de Deus. Então não deixe de cooperar conosco, que essa é a contribuição que nós pedimos de você. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, por fazer mais esse vídeo, Pai, gravar mais essa alma da EBD, Escola Bíblica Dominical, mas eu te peço, Senhor, acima de tudo, ó Pai, essa é uma lição de promessas, de cura, que o Senhor entra com providência na vida do teu servo que está nos assistindo, ó Pai. Senhor, entra com providência, Senhor. Se for doença, Senhor, degenerativa, seja curado, ó Pai. Pai, se for uma dor de dente, uma dor de cabeça, cura para a glória do teu nome, para que o seu nome seja glorificado, ó Pai. Se for na área financeira, ó Pai, dê emprego, Senhor, dê condições para manter a sua família, para manter a sua despensa, Senhor, para cuidar dos seus filhos, da sua esposa, ó Pai. Pai Santo, se for um problema na justiça, também resolva, ó Pai, porque o Senhor é aquele que sabe tudo e que nada é impossível para o Senhor. Te pedimos essas bênçãos, Pai. Seja com essa família, Pai. Abençoa eles. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um beijão no seu coração e até a próxima aula, meus queridos. Bye, bye.